A pergunta que não quer calar: valeu a pena a Comic Con Experience? Quem assistiu o vídeo da semana passada viu que eu estava tentando retratar ali a sensação que eu tive ao me deparar com a Comic Con Experience. Bom, a gente pode dizer que a Comic Con Experience, a primeira tentativa de fazer uma Comic Con no Brasil, foi meio como que tudo na vida. Você tem coisas boas e tem coisas ruins. As coisas positivas, elas têm muito mais força para deixar marcada a Comic Con Experience, deixar marcada a primeira experiência de uma Comic Con feita no Brasil. Vamos lá, os pontos positivos. Primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, porque faz com que a experiência de participar do evento realmente vale a pena para quem é fã de cultura pop. A atmosfera que eles conseguiram criar no evento. Eu nunca fui na Comic Con de San Diego e nenhuma outra, mas eu tive uma impressão de que parecia ser algo bem próximo do que eu consigo imaginar que possa ser uma Comic Con lá de San Diego. Segundo ponto, a organização estava muito boa. O pessoal do site Omelete, que é quem organizou, quem realizou a Comic Con Experience, fizeram uma organização logística muito boa. Tinha muita gente ajudando você a se informar. Você era orientado sempre corretamente sobre o que você tinha que fazer, para onde você tinha que se dirigir. Ao sair do metrô, que era o metrô mais próximo lá da onde ia ser o evento, já tinha várias vans que estavam saindo direto para o evento e você não precisava pagar. Tudo bem, o evento é um evento que você pagava, um ingresso, tinha uma entrada e tudo, mas os caras conseguiram se preocupar com isso, né? Eles conseguiram criar uma estrutura logística para que você não precisasse se locomover muito a pé até chegar no evento. Terceiro aspecto muito positivo também, a qualidade dos stands e das atrações que estavam lá. Os caras conseguiram fazer com que grandes estúdios, grandes mesmo, tá? Warner, Paramount, Fox, a Disney, com as grandes franquias que ela tem, que é Star Wars e Marvel, estava lá com uns stands incríveis, com atrações de alto nível. Inclusive, eu acho que esse aspecto é um dos que colaboram para que eu tenha tido aquela sensação que eu falei para vocês inicialmente, de sentir uma atmosfera que eu acredito que foi bem próxima do que deve ser uma Comic Con lá de San Diego. Outro aspecto muito positivo também, e esse não tinha como não ser, tinha que ser dessa maneira, porque o nome do evento é Comic Con. A quantidade de quadrinistas e expositores relacionados a quadrinhos. Colocaram lá uma área que já é bem tradicional nas Comic Cons, que chama Artist Alley, uma coisa tipo Beco dos Artistas, onde vários artistas que produzem quadrinho, roteiristas, desenhistas, arte finalistas, expõem o seu trabalho, expõem as últimas coisas que eles publicaram, e numa interação muito direta com as pessoas que estão visitando. Fazem desenhos, ilustrações na hora, autografam também essas ilustrações, conversam com as pessoas. E muito legal que é um espaço que integra tanto os artistas mais alternativos, mais independentes, quanto aqueles já mais consagrados. Esse ano, por exemplo, tinha nomes importantes dos quadrinhos atualmente. Você tinha lá o Scott Snyder, que atualmente é o roteirista das histórias mensais do Batman. Você tinha o Klaus Johnson, que é nada mais nada menos desenhista do Cavaleiro das Trevas, uma das maiores obras-primas dos quadrinhos, que mudou radicalmente a maneira de ser feita quadrinho depois, e que foi a grande inspiração e referência tanto para o filme do Batman do Tim Burton quanto do Christopher Nolan. Tinha também David Johnson, que é o desenhista de uma história muito curiosa do Superman, que é Entre a Foice e o Martelo, que é uma história alternativa sobre a origem do Super-Homem, que ao invés dele ter caído nos Estados Unidos, a nave dele teria caído na União Soviética. E aí começa a trabalhar essa reflexão e especulação sobre o que seria um super-homem soviético na época da Guerra Fria. Tinha também o Don Rosa, que é um desenhista das histórias da Disney, considerado
o responsável por uma das melhores fases que as histórias em quadrinhos da Disney tinha. E sem falar também no Maurício de Souza, que foi um grande homenageado na sexta-feira. Tinha um stand fantástico lá da Turma da Mônica, que você também vai ver no vídeo aí. Enfim, todos esses aspectos fizeram valer a pena ter participado da Comic Con Experience. Já foi confirmado ela para o ano que vem, se eu não me engano vai acontecer a partir do dia 3 de dezembro. Então, se você não foi, sendo feito no mínimo do jeito que foi feito esse ano, já está valendo a pena você participar. Mas, como tudo na vida sempre tem mais, que é um outro lado, tem algumas coisas negativas. Por exemplo, tudo bem, a gente sabe que organizar um evento desse porte, um evento dessa proporção, não é uma coisa fácil, principalmente requer um investimento muito alto, não só por parte de quem organiza, mas por parte de quem também se torna parceiro do evento, como os estúdios, como as editoras, mas principalmente na parte de alimentação, os preços estavam bem abusivos. Então eu acho que poderia ser cobrado um pouquinho melhor, até mesmo porque a partir do momento que você entrou no evento, você não pode sair. Então você se torna obrigado a ter que consumir lá dentro. Então, de qualquer maneira, você vai comprar alguma coisa lá dentro. Eu acho que cobrar um pouquinho mais barato nos produtos não tornaria inviável a participação desses parceiros. Mas uma coisa positiva nesse aspecto negativo é que eles estavam permitindo que você entrasse com os seus alimentos que você levasse. Então aí já ajuda a compensar um pouco. Um outro aspecto negativo, que esse foi o que me deixou bem chateado, foram as filas. Provavelmente era o dia que muita gente que não foi nos dois anteriores, que começou na quinta e depois na sexta, o sábado é o dia que mais pessoas devem ter ido por conta de ter mais disponibilidade. Muitas famílias visitando, que é coisa legal pra caramba, mas fez com que enchesse mais ainda. O sistema de ar-condicionado não deu conta desse dia mais cheio, estava bem abafado, bem quente. Mas acabou gerando grandes filas, assim. E tinha coisas muito legais para você visitar, coisas muito legais para você comprar, mas você tinha que passar, às vezes até mais de uma hora e meia nas filas, às vezes só para entrar numa loja. Depois você passava um grande tempo na fila, você ainda tinha que entrar numa outra fila que era para pagar. E poderia demorar até mais do que a fila que você teve que enfrentar para poder entrar no estande. Como alguém que já tem expectativa de ir no ano que vem de novo, eu ficaria muito feliz se esse aspecto das filas fosse repensado pela organização e principalmente pelos parceiros, né? Pelos stands, que depende muito mais de como cada stand organiza sua logística para poder fazer isso. Bom, eu saí daqui na expectativa de tentar aumentar um pouco a minha coleção de action figures, mas não consegui, porque as lojas de action figures eram as mais disputadas, porque tinham coisas incríveis. Mas, enfrentando longas filas, eu consegui comprar algumas coisas importantes com relação a quadrinhos e livros. Uma delas, a edição definitiva do Cavaleiro das Trevas, escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo Klaus Johnson. E ao contrário da questão da alimentação, que eu falei anteriormente, com relação às publicações, estava muito interessante os preços praticados lá. Por exemplo, comprei esse aqui e alguns outros que eu vou mostrar no stand da Panini, né, diretamente da própria editora das histórias, provavelmente 30 ou 40% mais barato do que a gente costuma achar aqui no Espírito Santo. Também aproveitei o embalo para ter edição definitiva, que eu ainda não tinha, a grande obra-prima do Alan Moore e do Dave Gibbons. Uma das coisas que me fez comprar lá foi o preço. Comic Con Experience me proporcionou, pelo menos isso, ter na minha coleção as duas grandes obras. As duas são atualmente as duas maiores referências dos quadrinhos da década de 80 para cá. Se por um lado os preços foram um atrativo muito interessante, por outro tive uma grande frustração. Essa aqui principalmente eu comprei na expectativa de conseguir o autógrafo do Klaus Johnson, que é o desenhista, e estava lá. Adivinha por que eu não consegui? Comprei também
aproveitando o precinho que estava camarada, dessa versão aqui da revista Vertigo, que é uma publicação da DC Comics, onde são histórias com temática mais adulta, tanto que não é permitido para menores de 18 anos. Mas comprei essa aqui especialmente porque nessa aqui, entre as várias histórias, tem Vampiro Americano, que é um personagem que atualmente é desenhado pelo Rafael Albuquerque e escrita pelo Scott Snyder. As histórias são escritas pelo Scott Snyder, aquele mesmo que eu falei que estava lá, que é o atual roteirista das histórias do Batman, e é desenhada pelo Rafael Albuquerque, que é um brasileiro que faz alguns trabalhos para histórias em quadrinhos das editoras lá de fora. E também tinha expectativa de pegar o autógrafo do Scott Snyder para essa e para uma outra revista que eu levei, mas como o Rafael Albuquerque estava mais acessível, consegui pegar o ingresso dele. O ingresso. Uma outra aquisição também foi esse livro aqui, uma biografia do Heath Ledger, que é quem interpretou nada mais nada menos do que o Coringa mais celebrado de todos os tempos do cinema. Uma biografia focada principalmente nos dois filmes que mais promoveram ele como grande ator, que foi o Cavaleiro das Trevas, onde ele interpretou o Coringa, e O Segredo de Brokeback Mountain. Outra frustração foi essa. No stand da Panini eles estavam vendendo HQs com capas especiais para você pegar o autógrafo e desenho dos artistas que estavam lá. Por exemplo, essa aqui é uma revista do Batman, que é escrita pelo Scott Snyder. E aí qual é a ideia? A ideia é você comprava a revista e levava lá para ele autografar na capa também. Bom, isso aí. Espero que o vídeo que eu fiz mostrando as coisas que eu visitei lá na Comic Con e esse dando a minha opinião ajude você a tirar suas conclusões se vale a pena ou não participar da Comic Con Experience ano que vem, se você tiver oportunidade. Eu já estou me organizando para ir no ano que vem novamente, e agora eu vou ler um pouco porque as férias estão chegando e eu tenho muita coisa para ler, tenho alguns vídeos que eu quero fazer e não vou perder mais tempo aqui. Até mais.